Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo prepara acordo, bilionário grego já avisou e já está abrindo até CNPJ aqui na capital paulista. Casemiro fechando com o clube brasileiro, que é de verdade nessa história. Sumiço de Alan Franco explicado e empresário ameaça tirar joia do São Paulo. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, antecipe agora mesmo seu FGTS com a Mais Ágil, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e lá você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas, tá rapaziada? Além disso, você concorre todos os meses a uma camisa oficial do seu clube do coração, tá? Você que tá precisando aí de uma grana, né, para pagar algum boleto que tá prestes a vencer ou que já venceu, ou até mesmo fazendo investimento a curto prazo e tal, né? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil e antecipe já o seu FGTS, fechou? Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. E a CBF definiu os valores aí das cotas da Copa do Brasil 2025. O campeão aí da competição pode receber até 101 milhões de reais nesse ano, viu? Claro, se eles começarem, se o campeão sair desde a primeira fase, jogar desde a primeira fase da competição, tá? Como esse canal ele é SPFC 100%, então é 100% tricolor, vou falar só do que interessa ao São Paulo, porque o São Paulo entra na terceira fase da competição, pois se classificou aí para a Libertadores via G6, né? Caso o tricolor conquiste a Copa do Brasil, embolsará 97.791.750 reais, tá? Pela terceira fase será 2.300.000 reais, pelas oitavas de finais ou oitavas de final 3.600.000, quarta de final 4.700.000, semifinal 9.900.000, pelo título 77.175.000, totalizando aí, se o São Paulo for campeão, 97.791.750 reais, tá? O vice-campeão embolsa aí só pelo vice-campeonato 33.075.000 reais, tá? Em 2023, o São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil e por essa conquista, né, em toda a campanha, o São Paulo embolsou 88 milhões de reais, tá? Então temos aí um aumento de mais ou menos 10 milhões em relação ao ano que o São Paulo foi campeão. Em porcentagem, em relação ao ano passado, o aumento é de 5%. O Flamengo, o atual campeão da Copa do Brasil, embolsou 93 milhões de reais, entrando também na terceira fase, tá? Então esse ano aumentou aí 5 milhões de reais a mais, baita de uma grana. Você acredita que o São Paulo possa conquistar a Copa do Brasil desse ano? Comente aqui abaixo a sua opinião. E no último jogo do São Paulo, né, foi no Mané Garrincha contra a Inter de Limeira, tivemos um recorde negativo. O tricolor era mandante, né, mesmo assim estádio vazio, gente. Tivemos a presença aí de apenas 10.060 torcedores nessa partida. Esse é o menor público do São Paulo como mandante em 6 anos. Em 2019, na partida contra o Cruzeiro, empate 1 a 1 no Pacaembu, tivemos apenas 7.853 pessoas. Eu nem lembrava desse jogo, pra você ter uma noção, mais patético, né? De lá pra cá, a torcida do São Paulo vem dando show nas arquibancadas, seja onde for. Sabe quanto foi a renda do último jogo, rapaziada? 654.519 reais, tá? Preço salgado dos ingressos, fica complicado pra torcida comparecer também, né? Apesar do público baixo, rapaziada, o São Paulo considera o acordo pra jogar lá no Mané Garrincha como um bom acordo. A média de público do ano passado foi de 44.125 pessoas por partida. Com os jogos em Brasília, a média dá uma baixada, né, rapaziada? Quem lembra aí dos 2 jogos que fizemos lá o ano passado? Num clássico contra o Corinthians, por exemplo, tivemos 27 mil pessoas. Nos outros jogos não passamos de 30 mil, então fica bem complicado. Em contrapartida, vai entrar uma grana boa aí pelo São Paulo ter cedido o Morumbi pro show da Shakira, né? O São Paulo calcula receber cerca de 3 milhões de reais com o evento da linda, bela, maravilhosa Shakira. O tricolor tem participação também em ações de marketing e direito a 20% aí das vendas de bebidas e alimentos durante o evento, durante o show, né? Esse valor é um extra
em relação aos 12 milhões de reais que o São Paulo tem aí de acordo com a Live Nation aí, pelo acordo firmado no ano passado. Acordo esse válido por 5 anos, garantindo um mínimo de 60 milhões de reais nos cofres do tricolor, fora ações de marketing, né, direitos aí por venda de alimentos, bebidas e etc, tá? Só pra você ter uma noção, o Bruno Mars fez 6 shows no ano passado no Morumbi, 6. O São Paulo embolsou por essa série de shows 15 milhões de reais, rapaziada, é grana pra caramba, viu? O problema não é realizar show no Morumbi ou fazer o São Paulo jogar longe, não, o problema é a diretoria levar os jogos para estádios que não tem o menor sentido. Por exemplo, levar lá pro Mané Garrincha, tá vendo já que não tá lotando, pô, leva pro Pacaembu. Quando levou pro Brinco de Ouro, aqui em Campinas, né, o São Paulo lotou o estádio, então, pô, pense um pouco melhor, por que não levar pro Pacaembu? Em relação ao show da Shakira, o gramado não será trocado após o show, tá, rapaziada? O clube acredita até que vai ter alguns danos, etc, só que não será o suficiente para a realização da troca, beleza? Bom, lembra que eu falei pra vocês aí sobre os conselheiros vitalícios do São Paulo? Muitos torcedores aqui não entenderam o que eu quis dizer, muitos falaram assim, pô, Bess, mas você tá reclamando agora, isso sempre aconteceu no São Paulo? Eu vou desenhar para ficar tudo muito claro para vocês, tá? Para quem não entendeu ainda. Muita gente entendeu, porque a maioria do pessoal aqui que acompanha meu canal é inteligente, mas tem uns e outros que, meu Deus, só desenhando e olhe lá, né? Vou repetir, o São Paulo está para aprovar, gente, conselheiros vitalícios que são corintianos, santistas e palmeirenses, tá? Eu sei que já tem no São Paulo há anos conselheiros que não são são paulinos, sócios que não são são paulinos, eu sei disso, mas agora o passo que estão dando é muito além, é para ter conselheiros vitalícios que torcem para rivais. Sabe o que quer dizer vitalício? Eles vão ficar lá para sempre, até ir de arrasta, tá ligado? Eles não poderão ser tirados, não passarão por novas eleições para ser mantidos ou não como conselheiros. Eles serão vitalícios, não sairão mais até o fim da vida, é assim. O Conselho Consultivo já aprovou o nome de 10 conselheiros. Sabe quem faz parte desse Conselho Consultivo que aprovou esses conselheiros, inclusive os torcedores rivais? Olha só os nomes: Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco; Carlos Miguel Aidar; Fernando José Casal de Rei; Ives Ganda da Silva Martins; José Carlos Ferreira Alves; José Eduardo Mesquita Pimenta; Júlio César Casares; Marcelo Abranches Pupa Barbosa; Milton José Neves; Outen Aires de Abreu Júnior; Paulo Amaral Vasconcelos; Paulo Planet Buarque. Esses são aí os conselheiros do consultivo. O Fernando Casal de Rei não compareceu na votação, ele se absteve porque não concorda com isso, tá? Enquanto Leco, Casares, Aidar, Outen Aires e companhia aprovaram aí os vitalícios, incluindo rivais, né? Os 10 novos conselheiros podem ser os seguintes: Arismar Mion, 10 votos, palmeirense; Cleudimar Prado recebeu 10 votos, Francesco Moreto, 10 votos também, José Inocêncio Santos Oliveira, 10 votos, Marcela Gatti, 10 votos, santista; Richard da Silva Magalhães, 10 votos, Dauro Sperzenini, 9 votos, David José Fux, 9 votos, José Augusto Genofne Martins, 9 votos, Kenshi, nossa, nem sei se o nome é Ricardo Atoji, recebeu 9 votos e é corintiano, tá? São 12 conselheiros do consultivo. Um não votou, o resto, todos, eu repito, todos votaram a favor de ter rivais aí como conselheiros vitalícios. O Casares virá público aí para se explicar ou vai sumir? Vai desaparecer, se esconder como sempre faz? Óbvio, né? Dia 17 desse mês, o Conselho Deliberativo do São Paulo votará para eleger ou não os novos vitalícios, mas devem eleger, tá, rapaziada? A reunião foi marcada aí com muita pressa pelo senhor Outen Aires para evitar as críticas da torcida são paulina. Ver os bastidores da política do São Paulo, cara, você tem que ter muito estômago pra isso, porque é algo nojento, tá? As péssimas atuações do São Paulo levantaram alguns questionamentos, tá? Um deles é em relação se tá tudo em dia com o elenco, etc, né? Bom, a resposta que eu vou trazer aqui pra vocês é que sim, tá tudo certo aí com o elenco, luvas e salários em dia, isso eu posso garantir pra vocês. A fonte não falou aí se a questão dos direitos de imagem está em dia ou não, tá? Geralmente é justamente isso que sempre atrasa no São Paulo. A fonte não informou nada, então suponhamos que
Talvez. Bom, o que está pendente é em relação à grana por premiação que foi parcelada em um acordo com os jogadores, tá? A quitação da parcela do mês de janeiro está atrasada. Essas parcelas aí serão até março desse ano, mas a de janeiro já atrasou, tá? Enfim, não sei se isso é por isso que o time está desempenhando um mau futebol, né? Mas que afeta, isso afeta, não tem dúvida disso, tá? Prometeu, tem que cumprir. Repetindo, salários e luvas em dia, premiação de janeiro atrasada, direitos de imagem, a fonte não falou nada. E essa semana eu falei pra vocês que o Henrique Carmo, rapaziada, estava de saída do São Paulo, poderia sair. O negócio está pior do que a gente imaginava, viu, nação? O empresário de Henrique está pistola com a atual situação de seu jogador. Wagner Ribeiro está ameaçando tirar seu jogador do clube do Morumbi. O empresário alega que a promessa que foi feita para ele não foi cumprida. Que promessa é essa, beiço? Dar mais oportunidades ao Henrique Carmo. A diretoria prometeu que daria mais oportunidades para o menino jogar nesse ano, e foi justamente por conta disso que o Henrique aceitou a renovação de contrato com o Tricolor no final do ano passado, contrato esse novo aí que agora é válido até 2028. Parece eu prometendo pros caras lá no IFC, prometendo titularidade e tal, aí chegar na hora eu nem coloco os caras pra jogar. Mas é videogame, né? Na vida real seria diferente. Mas enfim, Wagner Ribeiro acredita que o Zubeldia é o principal culpado disso, tá? A situação internamente tá terrível, o clima tá quente nos bastidores. Wagner Ribeiro já havia detonado o Zubeldia no ano passado por conta da não utilização do Moreira. E olha que o Moreira nem é agenciado por ele, tá, rapaziada? Henrique só jogou esse ano contra o Botafogo, tá? Isso porque também não tinha nem opção, já que a maioria dos jogadores tinham ficado lá nos Estados Unidos para o jogo contra o Flamengo, salvo engano. Essa situação está gerando aí muito incômodo dentro do clube, tá? Uma situação bem complicada, preocupação dentro do clube, inclusive. No ano passado, o São Paulo recusou uma proposta oficial por Henrique Carmo na casa dos 9 milhões de euros do Shakhtar Donetsk, e aí você recusa, renova com o jogador, não coloca o moleque para jogar, então fica nessa situação aí conturbadíssima, tá? Vamos aguardar. A torcida do São Paulo está com a pulga atrás da orelha com algumas situações, tá? Uma delas é a situação de Alan Franco, ele que começou o ano entre os titulares, normal, mas nos últimos jogos apareceu pouco e quando apareceu no time reserva. Alan foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado e o melhor jogador do São Paulo com toda certeza, tá? Tinha-se muita expectativa em cima dele para esse ano. O último jogo de Alan Franco no time titular, ou considerado titular, foi contra o Corinthians no Morumbi, onde ele foi destaque dessa partida. Depois contra a Portuguesa, o Sabino foi titular, porque era o time reserva, né? E aí contra o Santos, que voltou o time titular, o Alan Franco não jogou, o Sabino foi mantido. A alegação era que o Alan Franco estava passando por um processo de controle de carga. Contra o Mirassol, Sabino entrou de titular. Bragantino foi o Alan Franco, contra a Inter de Limeira, Sabino também. A explicação é de que o jogo aí teria viagem em menos de 48 horas de recuperação. Oficialmente dizem aí que o Alan Franco não perdeu a vaga, é apenas uma alternativa, a mesma feita no ano passado, que gerou muita polêmica também em relação a Arboleda e Rua Tressoldi, tá? Internamente o Zubeldia não trata Alan Franco como um jogador reserva. A dúvida agora é, o Alan Franco será titular amanhã? E no domingo contra o Palmeiras, quem será o titular? Alan Franco ou Sabino? Quem você colocaria? Comente aqui abaixo. Lembrando que o Alan Franco tem contrato até o final do ano apenas, já vem recebendo algumas sondagens, principalmente do futebol argentino. Foi se especulado que ele não estaria jogando, muito por conta de não ter renovado seu contrato, mas em apuração que eu fiz aqui com algumas fontes, isso não procede, rapaziada. Porém, a renovação de contrato não foi oficializada ainda, não foi acertada ainda, está em fase de negociações, vamos aguardar. A partir de junho, o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair a custo zero no final do ano, mas não é porque o Alan Franco não renovou que ele não está jogando, é apenas uma questão aí de não casar ali os jogos, tá? Mas o Alan Franco segue sendo o titular da posição. E o bilionário grego Marinakis está cada vez mais forte aí, mais perto do São Paulo. Hoje a diretoria tricolor recebeu uma excelente notícia, tá? Marinakis desistiu de comprar a SAF do Vasco da Gama. Ele foi convencido que o investimento no Brasil só nas categorias de base já seria o bastante. Quem convenceu ele? Edu Gaspar, rapaziada, Edu Gaspar que apresentou o Marinakis ao São Paulo, ao Júlio Casares e tal, e a desistência também veio muito por conta aí do imbróglio envolvendo Vasco e 777, que processou o clube carioca.
Com essa desistência, a Marinakis fica cada vez mais perto do São Paulo, ele que vai investir aí cerca de 100 milhões de dólares em 5 anos nas categorias de base do tricolor. A ideia é tornar a base do São Paulo a que mais compra na América do Sul. O bilionário ficará com 25 a 40% aí de uma futura venda. O investidor já está até abrindo CNPJ, sabe onde? Em São Paulo, rapaziada. O negócio está caminhando muito bem e em breve teremos novidades. Aliás, mais novidades. As partes devem oficializar um business plan visando aí fechar o negócio o mais rápido possível, tá? Vamos para a última informação aqui desse vídeo, rapaziada. Chega deixando o seu like e se inscreva aqui no canal, por favor. Todos já sabem que o Casemiro está fora dos planos do Manchester United. No São Paulo, já falei para vocês que a situação é bem complicada, dificilmente ele voltará por agora, até porque ele nunca demonstrou interesse em voltar no São Paulo, voltar ao São Paulo, né? Mas Casemiro é um dos sonhos aí de Júlio Casares para o tricolor. Triste notícia, nação, Casemiro parece estar voltando para o Brasil, mas não para o São Paulo, e sim para o Flamengo. A informação veio do portal Daily Express, lá da Inglaterra, tá? Casemiro iria por empréstimo para o rubro-negro carioca até o final da temporada deles lá da Inglaterra, que eles terminam a temporada em junho, então Casemiro ficaria no Flamengo até junho. Casemiro recebe um salário de 8 milhões de reais por mês lá no Manchester. O Manchester United então estaria disposto a pagar a maior parte do salário durante o empréstimo do jogador. Esperava-se aí uma venda para cair uma grana nos cofres do São Paulo, mas parece que realmente o Casemiro vai sair por empréstimo e indo para o Flamengo. Só que em apuração, o Flamengo nega qualquer tipo de contrato ou qualquer tipo de contato com o Casemiro e ainda afirmam que o alvo dele segue sendo o Jorginho. Então, Casemiro vai ou não vai para o Flamengo? Tamo aqui nessa expectativa também. Agora, o Manchester United, a informação aqui é quente, o Manchester United está disposto a emprestar o Casemiro e pagar boa parte do salário, a maior parte do salário do jogador. Será que não teria espaço no São Paulo não? Você aceitaria Casemiro de volta? Comente aqui abaixo, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixou o like, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui!